Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Noronha e hoje eu vou explicar sobre o algoritmo de rotulação que eu desenvolvi em Python. Primeiramente, precisamos importar a biblioteca de imagem que eu estou usando do PL e a biblioteca randômica para a gente poder criar os canais na hora de rotular a imagem. A gente importa a imagem, aqui eu estou importando a IMG que é PNG, e pego a altura e largura dessa imagem. Depois disso, eu defino uma função para binarizar a minha imagem. Então, essa função vai receber a minha imagem e o limite. Para que serve o limite? É no limite que eu vou definir a partir de qual momento na hora de binarizar a imagem, o meu pixel vai ser preto ou branco. Então, a minha imagem binarizada primeiramente vai ser igual à imagem, depois eu vou passar por toda a sua altura e largura, e em cada pixel eu vou pegar os três canais, o RGB. Depois disso eu vou somar os três canais e dividir por 3 para ter uma média, e caso seja menor ou igual ao meu limite definido, eu vou... caso seja menor ou igual, eu vou colocar como preto. Caso seja maior ou igual, eu vou colocar como branco. Então, no RGB o preto é definido zerando todos os três canais e o branco é definido como o valor máximo nos três canais, que é o 255. Depois disso, depois de terminar todo esse processo, eu retorno a minha imagem binarizada. Então, aqui eu vou, depois de definido, né, eu vou binarizar a imagem que eu importei. Depois eu vou pegar e salvar essa imagem para ter a imagem binarizada e vou começar a rotulação da imagem binarizada. Então, a minha imagem rotulada, né, vai ser igual, primeiramente, à minha imagem binarizada. E eu vou rodar por toda a matriz da minha imagem, partindo da segunda linha e segunda coluna. Então, eu não começo na primeira, porque no algoritmo de rotulação eu preciso analisar tanto o pixel que está à esquerda quanto o pixel que está acima. Então, aqui eu verifico o pixel que está acima, que é uma linha anterior, mas na mesma coluna, e aqui eu verifico o pixel que está na mesma linha, só que na coluna anterior. E aqui eu recebo o pixel que eu estou trabalhando. Caso o pixel que eu esteja trabalhando seja igual a preto, então eu sei que ali eu tenho que marcar algum rótulo. Caso os dois pixels anteriores sejam os dois brancos, então eu sei que eu vou ter um rótulo novo. Então aqui eu vou definir um novo rótulo passando um número randômico para os três canais. Então, tanto R quanto G quanto B. Então aqui eu vou ter um número randômico neles, né? Esse vai ser a minha imagem rotulada no pixel tal. Esse pixel vai ter um novo rótulo. Ok. Caso isso não aconteça e o pixel de cima e o pixel da esquerda sejam diferentes, o que é que significa eles serem diferentes? Pela definição do meu problema, se eu estou numa imagem binarizada, então um é preto e outro é branco. Então não vai ter um caso nessa verificação onde os dois são pretos ou onde os dois são brancos. Caso eles sejam diferentes, eu vou verificar. O S é o preto? O S é o de cor? Não. O S o S é o de cor, porque aqui ele é diferente de branco, né? Então eu vou passar no pixel que eu estou trabalhando eu vou passar o rótulo do S. Caso seja o R, que seja diferente de branco, então eu vou passar o rótulo do R para o pixel que eu estou trabalhando. Caso eu não caia nessa situação e eu caia numa situação onde S e R, os dois sejam iguais e os dois sejam diferentes de branco, então eu vou verificar aqui se o rótulo deles é igual.
Se o rótulo deles for igual, eu posso passar qualquer um dos dois rótulos. Porque é o mesmo rótulo, né? Então aqui eu escolhi passar o rótulo do R. Caso eles sejam iguais e diferentes de branco e o rótulo deles seja diferente, eu preciso marcar que o rótulo deles eu preciso marcar que o rótulo deles é equivalente. Então, tanto faz no meu problema eu adicionar um rótulo de um ou de outro, mas eu preciso com que um rótulo só fique em um dos dois. Então, o que é que eu faço aqui? Eu pego o pixel que eu estou trabalhando e adiciono o rótulo do R. E vou no S e adiciono também o rótulo do R. E depois de terminar esse processo todo, eu pego e salvo a minha imagem já rotulada. Então agora eu vou rodar o algoritmo para poder mostrar um exemplo para você. Então vamos ver aqui, Python Labeling. Rodou o meu algoritmo. Agora vamos ver aqui a imagem. Deixa eu fechar isso aqui. Temos essa é a imagem original, então eu já sei que eu vou ter dois rótulos. Essa é a minha imagem binarizada, então só tem preto e branco aqui. E essa é a minha imagem rotulada, então eu adicionei um rótulo nesse objeto e adicionei um rótulo nesse outro objeto. E os dois são diferentes, porque eles não têm conexão entre si. E é isso. Muito obrigado.